Olá, meu nome é Felipe Malheiro, sou professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, do campus São Mateus. Estamos dando continuidade ao nosso curso de máquinas térmicas e hoje nós veremos a parte 2 da aula de turbinas a gás. Veremos mais agora a parte de equipamentos, né? Uma breve revisão de turbinas a gás nós já fizemos na aula anterior. O link está no card aqui em cima, vocês podem acompanhar. A gente já entende que vocês a parte termodinâmica de turbina a gás vocês já fizeram na disciplina de termodinâmica. Então a nossa aula 1 foi apenas uma revisão. Agora na aula 2 a gente vai falar sobre os equipamentos, o modo de operação também de maneira bem sucinta dos equipamentos que envolvem a operação de uma turbina a gás. Aqui a gente tem, né, alguns exemplos de turbina a gás, é possível visualizar, tá? Temos aqui turbinas aeronáuticas, aqui um turbofan, aqui uma turbina industrial, turbina a gás industrial utilizada. E a turbina a gás ela se divide basicamente na parte fria e na parte quente. Na parte fria nós temos aqui o compressor, a gente vai ver os tipos de compressor, e na parte quente a gente tem a câmara de combustão e a turbina propriamente dita. Tá? Então a gente vai iniciar pela parte dos compressores. Quais são os tipos de compressores utilizados em turbina a gás? São compressores radiais e axiais. A diferença basicamente entre um e outro é relacionada à direção do fluxo. O compressor radial, o fluxo é radial. O compressor axial, ele passa através do compressor. O compressor radial, ele consegue, por estágio, ter maior relação de pressão. Enquanto o compressor axial, ele consegue maiores vazões. Mas por estágio, a relação de pressão por estágio é baixa. Só que a relação de pressão global é possível você ter mais compressores axiais em série do que compressor radial. Então a relação de pressão global pode ser maior no compressor axial, porque é permitido que se tenha, enquanto no compressor axial se tenha 20, 24 estágios, no compressor radial 3 estágios já é difícil de acontecer. Os principais problemas associados a compressores estão relacionados com a baixa eficiência em rotações baixas, né? Instabilidades operacionais do compressor e os limites de surge e choque, que a gente vai falar mais para frente. Existem algumas soluções que a gente vai ver, né? São as aletas guias, válvulas sangrias e aletas variáveis. Aqui nós temos exemplo de dois tipos de compressor. Aqui um compressor axial e aqui um compressor radial. Verifique, o compressor axial ele tem o rotor e o estator. É análogo ao que a gente ficava chamando na turbina a vapor de paleta fixa e paleta móvel. Então ele vai seguir o mesmo princípio, só que não é o fluido quem gira o rotor, e sim o rotor que impulsiona o fluido, que transfere energia para o fluido. Vai ocorrer ao contrário da turbina. Tá? E no compressor radial, o fluxo é no sentido do raio, e ele vai passar aqui pelo impelidor e difusor. A gente vai visualizar aqui. O compressor, esse aqui é um compressor radial. O compressor radial ele tem um impelidor, tá? Que são as paletas que ficam fixadas ao anel presa ao eixo do rotor, tá? E o impelidor ele vai direcionar, né, o fluxo para o difusor. Tá aqui, esse é o difusor. Então a gente tem o impelidor aqui, que são as paletas que vão direcionar o fluxo, e o difusor. O que acontece aqui? Aqui a gente pode ver o comportamento. Ao entrar, né, no compressor, esse é o compressor radial. Ao entrar no compressor radial, a gente tem um nível de pressão e velocidade. Ao passar pelo impelidor, o que aconteceu? Aumentou tanto pressão quanto velocidade. Então, o impelidor do compressor ele forneceu energia de pressão, energia de fluxo e velocidade ao fluido. Ao sair do impelidor
aqui ó, ele vem para o difusor, que está em amarelo aqui. No difusor, o que acontece no difusor? O difusor nada mais é do que uma seção transversal com aumento de área. Vai fazer o quê? Com que o fluido reduza a velocidade, proporcionando um aumento da pressão. Então tá aqui, ó, a pressão no difusor aumentou e a velocidade reduziu. Tá? Aí ele depois sai para a câmara de combustão. Então no compressor radial ocorre, né, no impelidor um aumento de pressão e velocidade do fluido. Ao chegar na parte do difusor, ocorre uma queda da velocidade proporcionando um aumento de pressão. E aqui a gente tem um compressor axial. Qual é o princípio de funcionamento do compressor axial? O rotor, né, ele, em determinada rotação, vai fornecer energia ao fluido. Tá? Então, é muito análogo à parte da turbina a vapor, muito parecido. Tá? É só que além do fluido fornecer energia cinética, vai acontecer o quê? A energia cinética vai fornecer energia de fluxo e térmica para... Aqui, ó, vamos lá. Aí a gente tem o rotor e o estator. O que vai acontecer? Eu vou adiantar aqui. Ó. No rotor, o rotor, no compressor axial, ele é análogo ao impelidor. Então, no rotor, o fluido que atravessa o compressor, ele vai aumentar tanto a sua velocidade quanto a sua pressão. Quando ele atingir o estator, que são as paletas fixas, né, esse estator ele é análogo ao difusor. O estator ele vai reduzir a seção ele vai aumentar a seção de passagem, tá? E o fluido vai perder velocidade, adicionando essa energia de pressão. Tá? Então, se a gente pega uma comparação aqui, ó, compressor axial e o compressor radial. Então a gente fala que o rotor ele é análogo ao impelidor e o estator é análogo ao difusor, mesmo comportamento. Aqui a gente ilustra a forma de fixação das paletas no disco do rotor, né? É similar ao esquema da turbina a vapor. Um fato interessante é o que? Elas são fixas, se o rotor estiver móvel e você balançar assim, você vai ver que dá para perceber uma leve vibração. Conforme se aumenta a rotação do compressor, essa força centrífuga vai manter a paleta estável. Só que para compressores de pequeno porte, isso não acontece, porque o que acontece? O comprimento da paleta é pequeno, então essa força centrífuga ela já não vai ser tão grande a fim de estabilizar o nível de vibração da paleta. Então, uma forma de minimizar isso é fabricar a paleta aqui, ó, já fixa no disco do rotor. A gente viu, tem um compressor axial e um compressor radial. A gente já viu a diferença entre eles, né, e o comportamento. Né? Um tem mais vazão, outro tem menos vazão, relação de pressão. Existe a combinação. Pode ter a combinação de um compressor axial com um compressor radial. A gente vê aqui, ó. Aqui mostra o comportamento, ó, numa turbina a gás. A temperatura em azul aqui, ó, a gente pode ver aqui a temperatura. O que acontece com a temperatura? Essa temperatura ao longo, o compressor vai entrar a uma determinada temperatura e essa temperatura vai aumentando devido ao efeito de compressão lá no compressor. Ao chegar na câmara de combustão, onde ocorre a queima, esse valor de temperatura vai ter um pico, tá? Aí os gases escoam pela câmara de combustão e perdem essa energia térmica onde? Na turbina. A pressão, ó, entra praticamente uma pressão atmosférica aqui, né? E o compressor tem a função de elevar a pressão desse fluido de trabalho. Então vai ter o aumento da pressão ao longo dos estágios. Tá bom? O que vai acontecer? Aqui, ó, na entrada da câmara de combustão, repare que é uma seção divergente. Quando entrar na parte de câmara de combustão, eu vou explicar melhor por quê. Esse aumento da pressão aqui nessa seção divergente está relacionada com a queda da velocidade. Né? Isso aqui é como se fosse um difusor. Então, cai a velocidade e aumenta a pressão. Aí ele entra na câmara de combustão.
Teoricamente, na nossa disciplina de máquinas térmicas, a gente considera que a pressão na câmara de combustão ela é constante. Essa queda na pressão aqui é devida ao escoamento, ao nível de turbulência, a redemoinhos que a gente tem ali, um fluxo contrário, a perda de carga, tá? E quando chega na turbina, toda essa energia é convertida em energia cinética aqui do rotor. A velocidade em vermelho, ó, pode ver que o compressor ele eleva a pressão, a velocidade tem uma leve queda, e antes, na saída da câmara de combustão, a gente tem um contrário de difusor, a gente tem um bocal, então proporciona um aumento da velocidade, onde essa velocidade vai aumentar e diminuir ao longo da turbina, passando pelas paletas fixas e paletas móveis. É o mesmo princípio da turbina a vapor, né? Turbina de ação e reação. Tá? Se vocês quiserem lembrar, né, princípio de ação e reação, vocês podem retomar esse conceito na aula de turbina a vapor. O card, o link vai estar aqui em cima, aqui, vocês clicam aí e relembrem esse princípio de ação e reação das paletas. O que acontece? No compressor, o fluido, ao passar através do compressor, ele reduz o volume específico. Então ele vai ocupar um volume menor no estágio seguinte. Então é necessário que ocorra uma redução do volume do próximo estágio. Senão ele comprime, ao chegar a um espaço de volume maior, ele expande novamente. Então ele precisa continuar sendo comprimido continuamente. Quais são as formas de reduzir esse volume? Pode reduzindo, né, uma seção convergente na carcaça, ou por fora ou por dentro. Estão vendo aqui, ó, essa inclinação por fora da carcaça. E aqui essa inclinação é por dentro. Estou visualizando aqui. Ou pode haver uma combinação. Essa inclinação pode ser mais suave se ocorrer por dentro e por fora. Vocês provavelmente já fizeram a mecânica dos fluidos, então vocês sabem qual é o princípio para que um avião voe, né? Você tem a diferença de pressão entre as asas. Então, se a gente tem as paletas, né, as pás do rotor, do compressor, e o fluido passando por ela, essa paleta ela tem uma inclinação. Então, essa inclinação que é o nosso ângulo de ataque. Então, existe um ângulo de ataque ideal para melhor desempenho do compressor. Esse ângulo de ataque ele varia com a vazão de ar e a rotação do compressor. Então, para cada rotação do compressor, a gente tem um ângulo de ataque diferente. Então, aqui, ó, vou pegar um exemplo. Esse compressor, ele opera em 100% da rotação nominal. Em 100% da rotação nominal, ele tem uma relação de pressão de 22:1. O que isso quer dizer? Se você trabalhar com uma rotação abaixo da nominal, a sua relação de pressão cai. Acima da nominal, essa relação de pressão aumenta. E para cada faixa de rotação, a gente vai ter uma variação na vazão de ar e no ângulo de ataque. Então é o seguinte, o que acontece se a rotação cair? Né? Se a rotação cair, então esse ângulo de ataque ele é um equilíbrio entre a rotação e a vazão. Se a rotação cai, esse vetor ele diminui. Se esse vetor diminui, o ângulo de ataque vai ser menor. Tá? Vai acontecer o quê? Vai aumentar a vazão de ar que vai passar por ele. Como assim? Caiu a rotação, né? Se a rotação cai, a relação de pressão cai. Se a relação de pressão cai, em comparação ao que estava entrando, o volume ocupado aqui, ó, ele vai ser maior, porque você comprimiu menos. Então, para o mesmo ΔT, esse volume ocupado aqui, o volumétrico, ele vai ser maior, porque você caiu a relação de pressão devido a uma redução da rotação. Esse gráfico aqui ele demonstra uma curva de compressores. Tá? Vou mostrar primeiro aqui. Ó. Aqui um exemplo, já vou voltar naquela curva lá. Aqui é um exemplo da redução. Ó. Houve uma redução da rotação nominal. Então 60% da rotação nominal. Para 60% da rotação nominal, o RPM cai, ó, tá vendo? E a relação de pressão cai. Se essa relação de pressão cai, o volume aqui, ó, vai ser maior, vou ter maior volume de ar ocupando.
Então o que vai acontecer? Esse ângulo de ataque aqui ele reduziu em o ângulo de ataque ideal, né? Ele reduziu em relação ao de rotação de 100%. Então para cada rotação existe um ângulo de ataque ideal. O que acontece? Essas paletas, essas pás, elas são fixas. Então ela já vem com um ângulo fixo. Então ela tem uma faixa de rotação de maior desempenho. Tá? Conforme se aumenta, né? Se aumenta ou se reduz a rotação, o escoamento sobre essas pás vão se comportar de forma diferente. Então, o que vai acontecer? Se a rotação cair, uma vazão volumétrica de ar maior vai passar. Essa quantidade maior vai fazer o quê? Vai reduzir o ângulo de ataque. Outro comportamento é o quê? A rotação aumentou. Se essa rotação aumentou, essa vazão de ar aqui, ó, volumétrica, reduziu. Então você vai ter uma perturbação, se você mantiver o ângulo de ataque, sobre o escoamento das pás. Isso pode fazer o quê? Por exemplo, se essa velocidade for muito alta, pode chegar próxima da velocidade do som. Lembra o que acontece lá? O escoamento ele pode se reverter, que é o surge ou as ondas de choque. Então, dependendo do comportamento do compressor, às vezes o piloto, né, da turbina lá, o piloto do avião, ele precisa fazer uma aceleração. Ele faz uma aceleração muito brusca. O que vai acontecer? Não há tempo de resposta do compressor. Perturbações no escoamento das paletas vão gerar um nível de vibração tão alto que pode fazer e aumentar a velocidade de escoamento, que pode fazer com que o fluxo retorne. Tá? Esse gráfico aqui ele mostra isso. Ó. Aqui a gente tem a relação de pressão e aqui a vazão de ar que entra no compressor. Isso aqui é a vazão de ar que entra. Tá? Existe uma linha, né, que é a linha de operação. Então, para cada relação de pressão aqui, ó, existe um ponto de rotação adequado. Existe um ponto de maior eficiência, que é o design point. E existe uma linha que é o limite. Tá? Então, para em verde eu tenho rotação constante. Ó. Então, para determinada rotação, eu tenho uma relação de pressão, ó, e uma vazão. Se o compressor operar acima dessa linha, nessa região, é a região de surge, onde vai ocorrer os vórtices na superfície e provável retorno do escoamento. Então, e essa linha aqui, ó, é uma região, essa região aqui, ó, essa região que eu estou pintando aqui é a região de operação. Não pode passar dessa linha aqui. Entendido? Então, e com o tempo, essa linha aqui ela tende a diminuir. O compressor vai ficando, né, mais velho, vai tendendo a diminuir. Outro fator que faz com que essas linhas reduzam, né, o que o ponto de operação troque, é o desgaste do compressor. Por exemplo, elementos sólidos entrando no compressor, batendo nas pás, podem desgastar a superfície do material. Esse desgaste da superfície do material pode perturbar o escoamento também, que pode gerar vibrações, que podem torcer a hélice, né, as pás do rotor. Então aqui, ó, nessa figura aqui, mostra a figura de um compressor com as paletas desgastadas. As paletas estão desgastadas com o tempo, né? Efeitos de corrosão, particulado sólido desgastando o metal, né? E o compressor que era para se comportar, ter essa característica aqui de comportamento do fluido, começa a ter o quê? Devido à superfície desgastada, um comportamento onde pontos locais de perturbação no escoamento. Tá? A mesma coisa serve o quê? Na parte das turbinas, tá? Esse comportamento. Aqui, ó,
Só para vocês terem uma noção, existem alguns parâmetros que a gente pode visualizar o comportamento, esse comportamento do compressor, né? Se ele operar, se o escoamento começar a ficar perturbado em um nível muito alto, né, o que vai acontecer? Aqui, ó, estão vendo aqui, ó, existem aqui, ó. Esse é um compressor, tem um compressor de alta e um compressor de baixa, esse avião. Aqui é o nível de vibração. Então o nível de vibração é monitorado do painel. Se o escoamento sobre as pás começar a ficar perturbado demais, o nível de vibração aumenta. Então você tem um escoamento, uma perturbação no escoamento excessiva e é identificado pelo nível de vibração. Se, né, ocorre um aumento aqui, ó, nesse item aqui, ó, N1 e N2, é possível visualizar a rotação, tá? A rotação do compressor. Então, se atingir uma rotação muito alta, a vazão através do compressor, ela pode reduzir, tá? Essa vazão volumétrica pode reduzir. Se essa vazão reduzir, lá na câmara de combustão vai ter mais combustível, tá, do que ar. E a temperatura na saída da turbina a gás vai aumentar. Tá aqui, ó, isso é EGT, Exit Gas Turbine. Então tá aqui, ó, o valor do EGT, se ele aumentar muito junto com a rotação, significa que a vazão através do compressor caiu. Tá? Então as flutuações de RPM elas são acompanhadas pelo aumento do nível de vibrações e pelo aumento do EGT. O aumento do RPM, quando gera só os ruídos, sem aumento dos níveis de vibração, não quer dizer que não houve redução da vazão de ar. O aumento da temperatura dos gases de saída, lá na turbina a gás, ele é causado devido à redução da quantidade de ar que entra na câmara de combustão, tá? Que é monitorado pela rotação aqui, ó, dos compressores. A rotação, a gente viu nesse gráfico aqui, ó, a gente viu nesse gráfico aqui que existe um limite de operação. Daqui para cima, ó, não se opera o compressor, devido ao efeito de surge, que a gente já viu que pode ocorrer o escoamento reverso. Então, uma forma, né, da gente entender por que ocorre esse escoamento reverso é o seguinte: a gente tem a velocidade de Mach. Se a gente operar em Mach menor do que 1, quer dizer que a velocidade de escoamento é menor do que a velocidade do som, quando a gente tiver uma redução do diâmetro, um bocal, ocorre o aumento da velocidade. E um aumento da seção transversal ou um difusor, a velocidade diminui. Já quando a velocidade de Mach é maior do que 1, quer dizer o quê? Que o fluido escoa uma velocidade maior do que a do som, o comportamento é o contrário. Então o que vai acontecer? Quando escoar pelo compressor, o fluido pode ganhar velocidade. O aumento dessa velocidade, ele tem que ser acompanhado. Se ele passar da velocidade do som, pode ser que na câmara de combustão o efeito seja o quê? O efeito de Mach maior que 1. Então o escoamento da câmara de combustão retorna para o compressor. E é o que a gente visualiza aqui na imagem, ó. Então a velocidade, o compressor impôs uma rotação tão alta, acelerou o fluido, ele passou da velocidade de Mach e o difusor que tem na entrada da câmara de combustão, ele para Mach maior do que 1, ele fez o quê? Ele aumentou a velocidade, ó, ao invés de reduzir. Então o escoamento ele vai fazer o quê? Ele vai ser reverso, vai ocorrer o contrário. O escoamento vai da câmara de combustão para o compressor. Tá bom? Aqui algumas imagens, algumas fotos, ó. E quando isso acontece, ó o estrago que causa aqui. Estão visualizando? Então a gente viu a variação do RPM
vai alterar o fluxo e a relação de pressão. Como a gente soluciona isso? Uma das formas está aqui, ó. A gente tem paletas, né, as pás de variáveis, elas podem variar a inclinação dela. Então ela pode operar na inclinação conforme a sua rotação. Outra forma é o que? É válvulas de sangria. Então o compressor, né, o ar passa, dependendo da rotação, se essa vazão estiver alta demais, a válvula abre e deixa que um pouco de ar saia, né? Aqui, ó, a gente tem um parâmetro muito importante. Lembra que eu falei do EGT, Exit Gas Turbine, a temperatura na saída dos gases? Então, outro parâmetro importante é o consumo específico de combustível, ó, Specific Fuel Consumer, que é o que? A relação entre a vazão do combustível e a potência líquida produzida. Tá? Esse é um parâmetro que fica também lá no painel do avião, que é influenciado. Se a vazão na câmara de combustão for reduzida devido à rotação do compressor, isso vai ser sentido lá no EGT e no SFC. Tá? A válvula de sangria, então a utilização da válvula de sangria, ela vai reduzir o fluxo de massa através do motor. Então está passando vazão demais, essa válvula pode reduzir. Com isso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma queda lá no impulso, na propulsão da aeronave. Tá? Essa queda no impulso vai ocorrer um aumento no consumo específico do combustível. E consequentemente esse aumento da temperatura da saída dos gases. Tá bom? Aqui é só uma forma da gente escrever esse parâmetro de consumo específico em função de outras unidades, né? Que se eu quiser escrever quilograma por quilowatt-hora, tá aqui, ó. Esse F, não sei se vocês lembram, é o inverso da relação ar-combustível. É a relação combustível-ar, tá? E aqui são as formas de escrever esse parâmetro que a gente pode calcular. Tem como escrever a eficiência da turbina a gás em função do SFC, ó. Tá bom? A eficiência é o trabalho líquido, né, pelo calor adicionado. Então tem aí, ó. Outra forma de minimizar os efeitos das flutuações da rotação é que os compressores operem com eixos diferentes. O compressor de alta tenha um eixo diferente do compressor de baixa. Aqui a gente pode ver, ó, por exemplo, o compressor de baixa ele vai estar no eixo ligado ao quê? A turbina de baixa. O compressor de alta, um eixo na turbina de alta. Tá? E a gente tem um compressor intermediário aqui. Então o que acontece? Cada compressor vai estar operando em uma rotação diferente. Tá? Ao invés de, ao longo do comprimento, parte vai estar operando no seu ponto de design e parte não estará operando no seu ponto de design. Então, dessa maneira, com diferentes, a gente chama de carretéis, spools, lembra que a gente viu essa classificação lá? Diferentes eixos, a gente consegue operar cada um no seu melhor ponto de design, aí, no ponto de operação de projeto. Tá aqui, né? Então, é possível, né, operar. Aqui, ó, estão vendo aqui, ó, a região de surge stall, fora dessa operação. E essa linha aqui, ó, ela vem reduzindo com o tempo de operação do compressor. Agora a gente vai entrar. Depois do compressor, o fluido vai para a câmara de combustão, onde vai ocorrer a mistura do combustível. Quais são os principais elementos da câmara de combustão? Primeiro, vamos lá. A gente já viu a reação de combustão. Para a reação de combustão aconteça, a gente precisa ar, combustível e ter as condições ideais. Um exemplo muito simples para vocês entenderem. Se a gente tem aqui, ó, na figura A, essa câmara de combustão nessa configuração, o que acontece? O ar vem em alta velocidade do compressor. Ao inserir o combustível, a reação de combustão pode até acontecer, mas a velocidade do ar é tão alta que ela vai se apagar. Então esse tipo de câmara de combustão não vai favorecer a reação de combustão. Então o que vai acontecer? Então
essa geometria aqui no formato de um difusor, que proporciona um aumento da seção transversal, reduz a velocidade e aumenta a pressão. Só que ela ainda não reduz, pode não reduzir a velocidade suficiente. Então, outro item é o quê? É a adição de algumas barreiras. Para que o fluido, ao chegar aqui, ele tenha o quê? Passe e comece a frear. Então, até que se chega, né, em uma câmara de combustão onde o ar entra e, ao entrar aqui, ó, a injeção de combustível, ele vai ter um nível de turbulência. Ó. Aí sim, a gente começa a criar chances para que ocorra a reação de combustão de maneira contínua sem que a chama se extingue. Então tá aqui, ó. Todo o ar que entra em uma turbina a gás não é todo o ar que vai para o compressor. Na figura que ilustra, apenas 20% desse ar vai para o compressor. 80% passa aqui, ó, por dentro da carcaça e por fora do tubo de chama. Já vou mostrar o tubo de chama aqui. Depois desse 80% que fica, uma parte entra na região secundária, pós a região da câmara onde ocorreu a combustão. E ainda tem uma região terciária. Por que esse ar passa por fora aqui? As temperaturas na câmara de combustão são muito altas, então esse ar ele passa na intenção de resfriar esse tubo de chama e a carcaça. Tá? Essa entrada aqui, ó, do ar na zona secundária proporciona uma melhor mistura, ó, criando vórtices, aumentando a turbulência e proporcionando uma melhor eficiência na reação de combustão. Aqui a gente tem, ó, na zona secundária a chamada zona de diluição, ó, onde ocorre a entrada secundária de ar. Aqui está ilustrada a zona terciária e a zona secundária. Aqui a zona primária de entrada de ar. Tá? O tubo de chama, o flame tube, ele tem orifícios que permitem essa entrada do ar. Aqui, ó, estão vendo aqui, ó, esse tubo de chama, aqui é a câmara de combustão. A gente vai ver que existem vários tipos de câmara de combustão. Ela pode ser tubular, anular, tubo anular. Isso aqui é só a câmara de combustão. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tá aqui, ó. Aquilo que a gente tá vendo tá aqui. Então a gente tem o compressor, ó. Esse é um compressor radial, tá? São 2 estágios, tá? Ele ganhou pressão, ele entrou na câmara, ocorreu a combustão. Aqui, ó. A gente vê as câmaras de combustão e aqui é a turbina. Então aqui, ó. Essa aqui, ó, é uma câmara de combustão tubular. Tá vendo? Ó? Vários tubos. Essa câmara de combustão aqui, a gente tem o flare, que é a chapa onde tem o queimador, tá? O injetor de combustível, a zona primária, o gerador de turbulência, a entrada de ar secundária, o tubo de chama, tá? A carcaça da turbina e a entrada da região terciária de ar. Tem um anel de vedação aqui, ó, que vai conectar junto com o bocal que vai levar para a turbina. A gente tem as formas aqui, ó, que proporcionam um melhor escoamento e uma queima da zona primária de combustão, a zona secundária, a zona intermediária, onde vai ter a adição secundária de ar. As principais características da câmara de combustão é o quê? É proporcionar uma mistura, uma temperatura uniforme na saída, né? Uma integridade estrutural, de maneira que o ar que passe por fora reduz essa temperatura, permitindo que trabalhe em altas temperaturas. Uma eficiência maior, quanto maior a eficiência da reação de combustão, melhor, tá? As limitações estão relacionadas à temperatura, materiais e as tensões que os materiais resistem. As soluções é do ponto de vista de tecnologia dos materiais, né? A utilização de superligas, por exemplo. Aqui um exemplo de uma câmara de combustão aberta, ó, em que a gente tem o quê? Os materiais refratários, né? Que vão auxiliar a resistência
ao aumento dessa temperatura, em trabalhar em temperaturas maiores. Tá? As câmaras podem ser tubular, tubo-anular ou anular. A gente tem aqui, ó, esse daqui são os queimadores, ó, tá vendo? O queimador injeta o combustível na câmara. Ó. Essa câmara de combustão aqui, ela é o que? Anular, ó. Tá vendo? São orifícios, pequenos orifícios injetando combustível onde ocorre a injeção de combustão. Essa daqui, ó, é uma câmara tubo anular. Você tem aqui ao longo do anular vários tubos dispostos. Tá? Aqui ainda a câmara tubo anular, ó, anular porque ela está de forma anular na câmara de combustão. E os tubos, são vários tubos dispostos de maneira anular. Não necessariamente o combustível ele precisa ser queimado em todas as câmaras. Ela pode ser queimada, por exemplo, na câmara de cima e na câmara de baixo. E através de interconectores, essa combustão ela se propaga até as demais câmaras de combustão. Aqui a gente tem uma câmara de combustão anular, tá vendo? É anular, ó. Ocorre a injeção de combustível, ocorre em cada ponto, mas ela não tem aqueles tubos, tá? Aqui é uma câmara de combustão tubo anular, que a gente já viu, ó. E aqui é uma tubular, tá? Ela não está disposta ao longo do anel do raio. Um gráfico importante é entender, ó, cada combustível vai ter um gráfico diferente, só que a cara dele tem mais ou menos isso aqui, ó. A estabilidade da combustão combinada com a capacidade de permanecer acesa para uma grande variação de relação de ar-combustível e vazão mássica. Então a gente tem a relação ar-combustível e a vazão mássica. É isso que esse gráfico está mostrando. Essa região aqui, ó, mostra pra gente a capacidade de manter a combustão ocorrendo. Então a gente tem essa região. Para cada vazão, né, velocidade que o fluido escoa, a gente tem uma relação de ar-combustível. A gente vai ter uma mistura pobre ou uma mistura rica. Dentro dessa região, a gente tem uma gama de relação ar-combustível que pode estar acontecendo. Quanto maior essa velocidade, menor essa faixa dessa relação. E outra coisa, o que vai acontecer? A partir de uma determinada velocidade, essa chama se extingue. Não é possível mais manter a combustão ocorrendo. Né? E essa linha em rosa, que a gente vê aqui, é chamado circuito de ignição. Quer dizer o quê? Somente nessa região aqui, ó, que a gente vai conseguir iniciar uma reação de combustão. Tá? Então é mais fácil você sustentar a reação de combustão em uma região maior do que você iniciar. Tá? Então caso uma aeronave, por exemplo, apague lá na câmara de combustão, para ela precisar de religar essa recombustão, essa reiniciar, ela precisa estar nessa região aqui dentro da linha rosa. Tá bom? Que é mais restrita do que manter a reação de combustão. Bem, então visto o compressor e as turbinas, a gente tem o compressor e a câmara de combustão, a gente tem as turbinas agora. O princípio de funcionamento da turbina a gás é o mesmo princípio de funcionamento da turbina a vapor. A gente tem paleta fixa, paleta móvel, que determina os estágios. Tem os estágios de ação e reação. Tá? Para que serve a turbina? A função da turbina é tocar o compressor. Em uma turbina aeronáutica, os gases que saem servem para proporcionar o impulso, aquela força de impulso de propulsão da aeronave. Então a rotação da turbina vai ser a rotação necessária do compressor. O restante é para propulsão. Em turbinas industriais, esses gases podem ser utilizados numa caldeira de recuperação, que a gente vai ver mais para frente. Quer dizer, que a gente já viu na aula de caldeiras. E também a turbina ela pode tocar, além do compressor, a caixa de engrenagem. Essa caixa de engrenagem ela pode tocar, né, fazer funcionar a hélice de um avião turbohélice, por exemplo,
está aqui a caixa de engrenagem, ou pode tocar equipamentos auxiliares, como sistema de lubrificação, sistema de refrigeração, uma bomba, então outros equipamentos auxiliares além do compressor. Então toda a energia mecânica proveniente da turbina é para tocar o compressor e a caixa de engrenagens. O restante é energia térmica, que serve para impulsão. Ou, no caso de uma turbina industrial, né, ela pode ter uma turbina livre acoplada a um gerador. Então esses gases ainda tocam uma turbina livre, que não precisa acionar um compressor, acoplada a um eixo do gerador, que vai acionar, que vai transformar em energia elétrica. Tá? Aqui, né, a gente já viu o comportamento desse gráfico, né, temperatura, velocidade e pressão. E aqui mostra o quê? Que a rotação da turbina ela é ditada pelo funcionamento do compressor. Então é o compressor, a turbina tem que fornecer energia para o compressor funcionar. É isso aí, a rotação da turbina vai ser a mesma do compressor. Então a rotação da turbina é a potência necessária para o compressor funcionar. Tá aqui, ó. Beleza? Nesse caso aqui, a gente tem a turbina que faz o compressor funcionar, tá? E nesse daqui a gente tem uma turbina livre. Essa turbina livre vai tocar a caixa de engrenagens, tá bom? Uma configuração diferente. Para a gente entender aqui, ó, a turbina ela sofre um esforço muito maior, as paletas da turbina muito maior do que a do compressor. Por quê? Porque os gases, além de estarem já em alta pressão e temperatura, que no caso do compressor essa temperatura não era tão alta, a turbina vai ter que resistir a uma carga muito alta de pressão e temperatura. Então o material requer um nível de resistência muito maior. Aqui, ó, relaciona as perdas na saída, né? As perdas na turbina são correspondentes a aproximadamente 8%. Essas perdas, elas são perdas relacionadas à aerodinâmica da turbina, o escoamento, né, formato das paletas. São perdas no rotor e no estator. Essas perdas são maior no rotor do que no estator. E são perdas também devido ao quê? À temperatura de saída dos gases. A limitação da temperatura na câmara de combustão, a temperatura na câmara de combustão é limitada pela temperatura que as paletas da turbina vão resistir. Então é necessário que ocorra a medição dessas paletas da turbina, que um termopar fixado no interior do estator da turbina. Valores típicos de 900 graus são suportados sem nenhuma tecnologia de resfriamento. Tecnologia de resfriamento podem aumentar essa temperatura com que a paleta da turbina pode aguentar. Por exemplo, existem tecnologias que permitem o escoamento de um fluido no interior dessas partes das paletas para retirar o calor, né? E eles conseguem trabalhar com temperaturas até 1400 graus Celsius. Aqui são os pontos de monitoramento de temperatura da turbina. A temperatura de entrada da turbina, a temperatura dos gases na seção da turbina e na seção de saída. Bem, com relação aos equipamentos de turbina a gás, do ponto de vista termodinâmico de máquinas térmicas, é isso que eu tenho para passar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula aí e aguardo vocês aí na parte de dúvidas.